Olá, hoje eu estou trazendo um exercício sobre lançamento oblíquo. Ele diz o seguinte: um corpo é lançado numa direção que forma um ângulo θ com a horizontal e velocidade inicial de 100 metros por segundo, de forma que o seno de θ é igual a 0,8 e o cosseno de θ é igual a 0,6. Bom, vocês devem ter percebido que o exercício não disse quem era o ângulo. Ele só disse quanto vale o seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Logo, a gente imagina que o valor do ângulo não vai ser necessário, apenas essas duas informações aqui que o exercício deu. Bem, embaixo eu fiz um desenho do lançamento com o ângulo aqui de inclinação, da velocidade inicial e as duas componentes, a componente vertical e a componente horizontal. E exatamente essa é a pergunta da letra A. Quanto vale as componentes da velocidade inicial, ou seja, quanto vale V0y e V0x. Bem, para saber isso, a gente precisa ter alguma noção de trigonometria. Aqui na outra folha, eu refiz o desenho da velocidade inicial em componente e coloquei aqui o seno de um ângulo qualquer e o cosseno de um ângulo qualquer. Bem, eu sei que o seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, só o que resta para a gente é identificar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente. Vamos lá. Aqui, olhando para esse desenho, vamos tentar descobrir. O lado oposto ao ângulo só pode ser esse lado aqui. E esse lado vale a mesma coisa que esse lado aqui, porque eles devem ter a mesma altura. Então, o cateto oposto logo deve valer V0y. Então, aqui eu vou colocar V0y. E a hipotenusa? A hipotenusa a gente sabe que é o lado que fica aqui. Aqui a gente tem o ângulo reto e do lado oposto ao ângulo reto a gente tem a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o nosso V0. Aqui embaixo a gente precisa saber quem é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que fica do lado do ângulo. O cateto que fica do lado do ângulo, além da hipotenusa, só pode ser o V0x. Então, aqui eu vou ter o V0x e a hipotenusa já sei que é V0. Bem, o que a gente vai fazer com esse valor? Com isso aqui que a gente viu agora. A gente vai pegar o V0, que está aqui no denominador, tanto do seno quanto do cosseno, e vai jogar para o outro lado. E como ele está aqui dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vamos pegar isso aqui, o seno de ângulo de θ é igual a V0y sobre V0. O V0 vai para o outro lado, então eu vou ter que V0 vezes o seno de θ. Isso aqui é igual a V0y. Vou colocar o V0y aqui na frente, só para ficar mais bonitinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer que V0x é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo. Bem, agora eu já sei quem são eles. Mas até agora a gente não tem um valor. Para conseguir um valor, a gente vai ter que substituir aqui os valores para V0 e os valores de seno e cosseno, aqui que a gente vai usar a informação que o exercício deu. E vai ficar da seguinte forma. Vamos olhar de novo o exercício. Ele me diz que V0 vale 100 e que o seno do ângulo vale 0,8. Então, aqui eu vou ter 100 vezes 0,8. Aqui eu vou ter 100 de novo, que é V0, vezes o cosseno de θ, que o exercício diz que vale 0,6. Então, eu vou ter 100 vezes 0,6. Bem, isso aqui a gente vai resolver da seguinte forma. Se eu multiplicar 0,8 por 100, é a mesma coisa que andar com a vírgula duas casas para cá. Então, isso aqui vira 80. Aqui é a mesma coisa. Multiplico 0,6 por 100, é a mesma coisa que andar duas casas para cá. Isso aqui vira 60. Então, eu achei que a velocidade inicial em y vale 80 metros por segundo e em x vale 60 metros por segundo. E a gente consegue escrever aqui quanto eles valem. Só repetir. Vou pegar esse aqui que vale em y, é 80. Em y a gente tem 80 metros por segundo. E em x a gente tem
60 metros por segundo. A letra B pede o seguinte, pede a altura máxima, ou seja, o ΔS, o deslocamento em Y, ou seja, na vertical, M de máximo. Então, deslocamento na vertical máxima, que vai ser o ponto aqui em cima. Esse ponto aqui eu vou chamar de ΔSY máximo. E qual equação eu vou usar para descobrir quem é esse ΔSY máximo? Vamos olhar a nossa tabelinha de equações. Para saber isso, qual das equações a gente vai usar? Primeiro a gente está falando de movimento vertical. Então, a gente só pode estar falando desse conjunto de 3 equações. Qual dessas 3 equações a gente vai usar? Como o exercício não pede tempo, nem diz tempo em lugar nenhum, eu vou usar a única equação que não tem o tempo, que é a Torricelli. Essa última aqui. Então, vou voltar na minha folha, a folha que eu estou usando para resolver. E vou colocar a letra B aqui. E vou reescrever a equação de Torricelli. Diz o seguinte, velocidade final em y ao quadrado, velocidade inicial em y ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔSY. Bem, no ponto mais alto, ou seja, quando ΔSY é a variação da trajetória na vertical máxima, o que vai acontecer? A velocidade em y zera. Por que a velocidade em y zera? Porque nesse ponto aqui, essa componente da velocidade, ela está completamente na horizontal. Quer dizer, na horizontal. Então, a gente diz que V, que é a velocidade, é igual à velocidade na horizontal. Ou seja, não existe velocidade na vertical. Então, nesse momento, a velocidade na vertical vale zero. Zero ao quadrado igual a zero. Pode escrever um ou outro. A velocidade inicial em y a gente sabe, está aqui em cima, vale 80. Então, vai ter 80 ao quadrado. Isso, e aí? Mais ou menos a aceleração. A aceleração que a gente está falando é a aceleração da gravidade. Nesse caso, a gravidade está atrapalhando o movimento. É uma aceleração que está atrapalhando o movimento, que está puxando a bolinha para baixo. Então, a gravidade aparece negativa. Então, aqui ao invés de mais, eu vou ter um menos. 2 vezes a gravidade que eu estou considerando como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, menos G é menos 10 metros por segundo ao quadrado. A gente está considerando, todos os exercícios que eu resolvo aqui, eu resolvo usando a gravidade dessa forma. Se um outro exercício considerar a gravidade com outro número, ele vai dizer qual é o número, mas sempre é um número próximo de 10, 9,7 ou 9,8. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 10 vezes o deslocamento na vertical máximo ou altura máxima. Esse zero aqui, vou só repetir, 0 ao quadrado igual a 0. 80 ao quadrado, eu vou ter 8 ao quadrado, eu sei que é 64. O zero, a gente duplica, só tem um zero, vai aparecer 2 zeros aqui. Isso é um jeito fácil de fazer o quadrado de números grandes. Você eleva o primeiro número ao quadrado e duplica a quantidade de zeros. 8 ao quadrado, 64. E como eu tenho um zero aqui, duplicando, aparecem 2. Isso menos 2 vezes 10, que é igual a 20. Isso vezes ΔSYM. Essa parte aqui toda que está negativa vai para o outro lado positiva. Então, eu vou ter desse lado aqui um 20 vezes ΔSYM. Isso igual a 6.400. Só joguei isso aqui para o outro lado. Esse 20 vem para cá dividindo. Então, eu vou ter que o ΔSYM é igual a 6.400 sobre 20. Posso cortar um zero com zero. 640 dividido por 2 é igual a 320. Como a gente está falando de altura, 320 metros. Então, a gente já sabe que a altura máxima que esse corpo alcança é de 320 metros. A letra C pergunta o alcance máximo, ou seja,
essa distância aqui, ó. Desde o início até o final da trajetória. Isso aqui é o deslocamento na horizontal máxima. E para achar um valor na horizontal, a gente só tem uma equação. E é essa que a gente vai usar. Vamos repetir a equação aqui embaixo para a letra C. A equação é o seguinte: diz que o deslocamento na horizontal é igual a velocidade inicial na horizontal vezes o tempo. Eu estou colocando velocidade inicial na horizontal, mas não precisa ser a velocidade inicial. Mas como a gente sabe que a velocidade na horizontal não muda, ela é igual à velocidade no começo. Aí a gente quer saber, nesse momento aqui, ó, no alcance máximo, ou seja, na trajetória percorrida na horizontal máxima, o que acontece? Eu vou ter um ΔS, ao invés de ΔSx, um ΔSx máximo, isso é igual a velocidade inicial em x, que a gente já calculou aqui em cima, e vale 60 metros por segundo, vezes o tempo que o corpo leva para chegar, para completar a trajetória, que a gente não sabe. Esse tempo a gente não sabe quem é. Então, a gente precisa usar uma outra equação que diga pra gente que tempo é esse. Bem, vamos analisar a questão. A gente está falando de movimento, ou seja, dessa trajetória completa. Do tempo para o corpo chegar aqui. O tempo nesse momento. Para fazer isso, tem um jeito mais simples, que é descobrir o tempo que o corpo leva para subir até a altura máxima. A gente sabe que o mesmo tempo que ele leva para subir tem que ser o tempo que ele leva para descer. Então, é só a gente descobrir o tempo aqui em cima e multiplicar por 2. Para fazer isso, a equação mais simples é essa aqui, a equação da velocidade. Bom, vamos colocar isso no papel. A equação da velocidade é o seguinte: é V0 igual a V0y mais A vezes o tempo. A velocidade no ponto mais alto em y, a gente sabe que vale 0, só tem componente horizontal. V0y, a gente já sabe quem é 80. Isso menos a gravidade, que é 10, pelo mesmo motivo daqui de cima. Isso vezes o tempo. Isso aqui tudo é negativo, vai para o outro lado positivo. Vou ter 10t igual a 80. O 10 está multiplicando, vem dividindo. T igual a 80 sobre 10. 80 dividido por 10 é igual a 8 segundos. Então, se ele leva 8 segundos para chegar no ponto máximo, para chegar aqui em cima, então, para cair, ele tem que levar o dobro de 8 segundos, ou seja, 16 segundos. Então, voltando para cá, eu vou ter, aqui na verdade, eu vou ter que ΔSx máximo é igual a 60 vezes 16. 60 vezes 16, se eu não me engano, é 960. A gente está falando de distância, 960 metros. Então, o alcance desse corpo é 960 metros.